Enquanto você assiste a este vídeo, uma guerra econômica silenciosa está acontecendo. Não há soldados, não há tanques, mas os efeitos podem ser devastadores para milhões de americanos. A China implementou uma estratégia dual que está sufocando dois setores vitais da economia dos Estados Unidos: a agricultura e a produção de lítio. Mas por que exatamente isso está acontecendo agora? Para entender essa situação, precisamos voltar alguns anos. A relação comercial entre Estados Unidos e China sempre foi complexa, mas nos últimos anos ela se transformou em algo muito mais estratégico e, em alguns casos, hostil. A China não está apenas reagindo às políticas americanas. Está executando um plano cuidadosamente elaborado para dominar setores-chave da economia global. Os agricultores americanos, que durante décadas dependeram do mercado chinês para exportar soja, milho e outros produtos, estão vendo suas vendas despencarem. Ao mesmo tempo, a indústria de veículos elétricos nos Estados Unidos enfrenta uma escassez crítica de lítio, o ouro branco, essencial para baterias. E a China controla grande parte dessa cadeia de suprimentos. Este não é um conflito acidental, é uma demonstração calculada de poder econômico. A China está mostrando que pode pressionar os Estados Unidos em pontos vulneráveis específicos, criando dor econômica em estados rurais importantes politicamente e prejudicando a transição energética americana. Nos próximos capítulos, vamos desvendar cada camada dessa estratégia complexa, entender as motivações por trás dessas ações e descobrir o que isso significa para o futuro da economia global. Prepare-se, porque essa história é muito mais profunda do que parece. Capítulo 2. O início da tensão. Tarifas e retaliações. Imagens de Donald Trump assinando documentos e Xi Jinping em discursos. Tudo começou a escalar significativamente em 2018. Quando o governo Trump iniciou uma série de tarifas sobre produtos chineses. A justificativa era clara: proteger a propriedade intelectual americana, reduzir o déficit comercial e forçar a China a práticas comerciais mais justas. As tarifas atingiram centenas de bilhões de dólares em produtos chineses, desde eletrônicos até aço e alumínio. A resposta chinesa foi rápida e cirúrgica. Pequim não impôs tarifas aleatoriamente, escolheu alvos com precisão laser. Os produtos agrícolas americanos, especialmente soja, foram os primeiros na lista. Por quê? Porque esses produtos vinham principalmente de estados rurais que tinham apoiado fortemente Trump nas eleições. Era uma mensagem política tanto quanto econômica. As tarifas chinesas sobre a soja americana chegaram a 25%, tornando os produtos do Ceilacínea muito menos competitivos em comparação com alternativas do Brasil e da Argentina. Os agricultores americanos, que exportavam cerca de 60% de sua soja para a China, viram seus lucros evaporarem da noite para o dia. Fazendas familiares que operavam há gerações começaram a enfrentar dívidas insustentáveis. Mas isso foi apenas o começo. O governo Trump tentou compensar os agricultores com pacotes de ajuda financeira, injetando bilhões em subsídios agrícolas. No entanto, esses pagamentos eram temporários e não substituíam a perda de um mercado permanente. Enquanto isso, a China começou a diversificar suas fontes de suprimento, construindo relações mais fortes com produtores da América do Sul. O que muitos não perceberam na época era que essa disputa tarifária era apenas a superfície de um conflito muito mais profundo sobre quem controlaria as indústrias do futuro. Capítulo 3. Soja. A arma agrícola perfeita. Imagens de campos de soja e navios cargueiros. A soja não foi escolhida por acaso como arma de retaliação. Ela representa a intersecção perfeita entre economia, política e estratégia geopolítica. Os Estados Unidos eram historicamente o maior exportador de soja do mundo, com a China sendo de longe seu maior cliente. Em anos de pico, os EUA exportavam mais de 36 milhões de toneladas de soja para a China, representando bilhões de dólares. A soja americana alimentava não apenas o mercado chinês, mas toda a cadeia de produção de proteína animal da China. Com uma população de 1,4 bilhão de pessoas e uma crescente classe média demandando mais carne, a China precisava de enormes quantidades de farelo de soja para a ração animal. Os agricultores americanos tinham construído toda a sua operação
em torno dessa demanda aparentemente insaciável. Quando a China impôs as tarifas, o efeito foi imediato e brutal. Os preços da soja nos Estados Unidos caíram dramaticamente. Agricultores que tinham plantado esperando vender para a China, de repente se viram com excesso de oferta e nenhum comprador disposto a pagar preços justos. Muitos foram forçados a armazenar sua colheita, esperando que as tensões comerciais diminuíssem. Mas a China estava jogando um jogo de longo prazo. Enquanto negociava publicamente com os Estados Unidos, Pequim silenciosamente investia pesadamente na agricultura brasileira e argentina. Infraestrutura foi financiada, parcerias foram estabelecidas e, mais importante, relacionamentos foram consolidados. Em poucos anos, o Brasil superou os Estados Unidos como o maior fornecedor de soja para a China. O que os agricultores americanos perderam não foi apenas vendas temporárias, foi participação permanente de mercado. E recuperá-la seria muito mais difícil do que perdê-la. Capítulo 4. O cinturão agrícola americano em crise. Imagens aéreas de fazendas do meio-oeste americano. O impacto das tarifas chinesas se espalhou como ondas pelo coração da América. Estados como Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska e Kansas, o chamado cinturão agrícola, viram suas economias locais entrarem em colapso lento. Pequenas cidades que dependiam da agricultura como espinha dorsal econômica começaram a sentir a pressão em todos os setores. Quando os agricultores param de lucrar, todo mundo na comunidade sofre. As concessionárias de equipamentos agrícolas viram as vendas despencarem. Lojas locais perderam clientes. Bancos começaram a ver mais inadimplência em empréstimos agrícolas. Algumas fazendas familiares incapazes de sobreviver às perdas foram vendidas ou consolidadas em operações maiores. Era um ciclo vicioso de declínio econômico. Os dados contam uma história sombria. Entre 2018 e 2020, a renda agrícola nos Estados Unidos caiu drasticamente. As falências de fazendas aumentaram significativamente. Agricultores de terceira e quarta geração foram forçados a abandonar terras que suas famílias cultivavam há mais de um século. O sonho americano rural estava sendo testado como nunca antes. O governo federal tentou amenizar a dor com pacotes de ajuda emergencial, injetando cerca de 28 bilhões de dólares em pagamentos diretos aos agricultores. Mas esse dinheiro era visto como band-aid em uma ferida profunda. Os agricultores não queriam caridade governamental, queriam seus mercados de volta, queriam a capacidade de competir de forma justa e vender seus produtos pelo valor real. Politicamente, a situação criou uma pressão imensa. Estados agrícolas que tinham apoiado fortemente a política de linha dura contra a China começaram a questionar se valeria a pena o custo. A China tinha conseguido criar tensão política dentro dos próprios Estados Unidos. Capítulo 5. Brasil. O novo gigante da soja. Imagens de plantações brasileiras e porto de exportação. Enquanto os agricultores americanos lutavam, o Brasil estava aproveitando uma oportunidade histórica. A China precisava de soja e o Brasil estava mais do que disposto a fornecer. Em questão de poucos anos, o Brasil transformou-se de fornecedor secundário em parceiro dominante da China no comércio de soja. Essa mudança não foi acidental, foi resultado de décadas de investimento estratégico e timing perfeito. O Brasil tinha vantagens naturais, vastas terras aráveis, clima favorável e custos de produção competitivos. Mas transformar essas vantagens em domínio de mercado exigia infraestrutura que o Brasil não tinha. É aqui que entra o investimento chinês. Empresas chinesas financiaram estradas, melhoraram portos, investiram em armazenamento e logística. A iniciativa Cinturão e Rota da China, embora mais conhecida na Ásia e África, também deixou sua marca na América do Sul. Os números são impressionantes. Em 2017, antes da guerra comercial, os Estados Unidos forneciam cerca de 34% da soja importada pela China, enquanto o Brasil fornecia aproximadamente 53%. Em 2020, a participação americana tinha caído para menos de 20%, enquanto o Brasil dominava com mais de 65%. Essa não foi apenas uma mudança. Foi uma transformação completa da cadeia de suprimentos global. Para os agricultores brasileiros, isso significou expansão massiva. Novas áreas foram desmatadas,
trazendo suas próprias controvérsias ambientais, investimentos foram feitos em tecnologia agrícola e a produção disparou. O Brasil não estava apenas substituindo a soja americana, estava excedendo o que os AMEUA produziam. A produção brasileira de soja agora supera a americana em volume total. O que os Estados Unidos perderam, o Brasil ganhou. E essa realidade criou uma nova ordem no comércio agrícola global que persiste até hoje. Capítulo 6. Além da soja, outros produtos agrícolas afetados. Montagem de diferentes produtos agrícolas. Milho, carne de porco, trigo. A soja pode ter recebido a maior atenção, mas não foi o único produto agrícola americano na mira das tarifas chinesas. Pequim aplicou tarifas em uma variedade de produtos agrícolas dos SAOA, criando uma crise multidimensional no setor rural americano. Cada produto tinha sua própria história de impacto e perda. O milho americano enfrentou tarifas significativas, embora a China nunca tenha sido um importador tão grande de milho americano quanto era de soja. Ainda assim, o potencial de crescimento nesse mercado foi efetivamente cortado. Os produtores de milho do meio-oeste viram preços estagnados e oportunidades de exportação limitadas. A carne suína foi particularmente afetada em um momento crítico. Em 2018 e 2019, a China estava enfrentando um surto devastador de peste suína africana que dizimou aproximadamente metade de sua produção doméstica de porcos. Isso deveria ter sido uma oportunidade de ouro para exportadores americanos de carne suína. Em vez disso, tarifas chinesas de até 72% sobre carne de porco americana tornaram os produtos dos EUA proibitivamente caros. Outros países rapidamente preencheram o vácuo. A Espanha, Alemanha e Brasil aumentaram suas exportações de carne suína para a China, ganhando participação de mercado que os produtores americanos poderiam ter capturado. Foi uma perda de bilhões de dólares em vendas potenciais durante um período em que a demanda chinesa estava excepcionalmente alta. Produtos lácteos, frutas, nozes e até frutos do mar também foram afetados por tarifas ou restrições comerciais. Cada setor tinha seus próprios desafios, mas o tema comum era claro. A China estava usando o acesso ao seu mercado massivo como arma, e os agricultores e produtores americanos estavam pagando o preço. A diversificação do impacto também significava que a pressão política se espalhava por mais estados e mais indústrias. Capítulo 7. A revolução dos veículos elétricos e a corrida pelo lítio. Imagens de carros elétricos, baterias e minas de lítio. Agora mudamos nosso foco da agricultura para um mineral que está definindo o futuro da mobilidade global: o lítio. Este metal prateado esbranquiçado tornou-se tão estrategicamente importante quanto o petróleo foi no século XX. É o componente essencial nas baterias de íon de lítio que alimentam tudo, desde smartphones até veículos elétricos. E é aqui que a segunda parte da estratégia chinesa se torna evidente. A transição global para veículos elétricos está acelerando dramaticamente. Governos ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, estabeleceram metas ambiciosas para eliminar gradualmente veículos movidos a combustão interna. A administração Biden anunciou objetivos para que 50% de todos os veículos novos vendidos nos highways até 2030 sejam elétricos. Fabricantes automotivos investiram centenas de bilhões em tecnologia de veículos elétricos. Mas há um problema fundamental. Você não pode construir uma indústria de veículos elétricos sem garantir o suprimento de lítio. E aqui está a questão crítica. A China domina completamente a cadeia de suprimentos de lítio, não necessariamente na extração do mineral bruto, embora tenha reservas significativas, mas em algo ainda mais importante: o processamento e refinamento do lítio em forma utilizável para baterias. Aproximadamente 60% do lítio mundial é processado na China. Empresas chinesas também possuem ou têm participações significativas em minas de lítio ao redor do mundo.
na Austrália, Chile, Argentina e África. Essa posição dominante não aconteceu por acaso. Foi resultado de décadas de investimento estratégico e planejamento, enquanto países ocidentais viam o lítio como apenas mais uma commodity. Para os Estados Unidos, essa dependência da China para um mineral tão estratégico é vista como uma vulnerabilidade crítica de segurança nacional. E a China sabe disso? Capítulo 8. Como a China dominou a cadeia de lítio global. Gráficos mostrando o fluxo da cadeia de suprimentos de lítio. A dominação chinesa sobre o lítio não foi conquistada da noite para o dia. Foi construída sistematicamente ao longo de mais de 2 décadas. Enquanto países ocidentais focavam em outras prioridades, a China executava uma estratégia de longo prazo para controlar os minerais críticos que definiriam o século XXI. Tudo começou com planejamento governamental. A China identificou o lítio como recurso estratégico já nos anos 2000, quando veículos elétricos ainda eram novidade de nicho. O governo chinês forneceu financiamento massivo para empresas estatais e privadas investirem em toda a cadeia de valor do lítio, desde exploração mineral até processamento químico e fabricação de baterias. Empresas chinesas como a Ganfeng Lithium e Tianqi Lithium tornaram-se gigantes globais através de aquisições agressivas. A Tianqi, por exemplo, comprou uma participação significativa na Sociedade Química e Minera, SQM, do Chile, uma das maiores produtoras de lítio do mundo. A Ganfeng estabeleceu parcerias com operações de lítio na Austrália, Argentina e além. Mas a aquisição de minas era apenas uma parte da estratégia. A China investiu pesadamente em capacidade de processamento doméstico. Refinarias de lítio foram construídas em escala industrial, muitas vezes com subsídios governamentais que tornavam difícil para competidores estrangeiros igualar os preços. Esse investimento em infraestrutura intermediária é o que realmente criou o controle chinês. Você pode extrair lítio em outros lugares, mas frequentemente precisa enviá-lo para a China para processamento. Além disso, a China desenvolveu conhecimento técnico especializado em química de baterias e processos de refinamento. Esse conhecimento, combinado com economias de escala, criou uma vantagem quase insuperável. Hoje, qualquer empresa que queira construir baterias competitivas, globalmente, provavelmente terá que interagir com a cadeia de suprimentos chinesa em algum ponto. Capítulo 9. Baterias. O coração da dominação tecnológica. Imagens de fábricas de baterias e células de bateria. Se o lítio é a matéria-prima, as baterias são o produto final que importa. E neste setor, a dominação chinesa é ainda mais pronunciada. A China produz aproximadamente 80% das baterias de íon de lítio do mundo. Empresas como CATL, Contemporary Amperex Technology Co. e BYD não são apenas líderes chinesas, são líderes globais absolutas na tecnologia de baterias. A CATL, sozinha, fornece baterias para praticamente todas as principais montadoras globais: Tesla, Volkswagen, BMW, Ford e muitas outras. Sua capacidade de produção é astronômica e continua expandindo. A empresa investe bilhões anualmente em pesquisa e desenvolvimento, constantemente melhorando densidade energética, tempos de carregamento e vida útil das baterias. Como a China conseguiu essa posição dominante em baterias? Múltiplos fatores convergiram. Primeiro, apoio governamental massivo através da política industrial Made in China 2025, que identificou veículos elétricos e baterias como setores estratégicos. Subsídios, incentivos fiscais e políticas preferenciais ajudaram empresas chinesas a escalar rapidamente. Segundo, o mercado doméstico chinês forneceu uma base de demanda enorme. A China é, de longe, o maior mercado de veículos elétricos do mundo, respondendo por cerca de 60% das vendas globais de VE. Esse mercado interno permitiu que fabricantes chineses de baterias alcançassem economias de escala que competidores não conseguiam igualar. Terceiro, integração vertical. Empresas chinesas controlam desde a extração de minerais até a fabricação de baterias e, em alguns casos, até a produção de veículos elétricos completos. Essa integração reduz custos, melhora a eficiência e cria barreiras de entrada formidáveis para competidores.
Para os Estados Unidos e Europa, essa dominação representa uma dependência estratégica preocupante. A transição energética, que supostamente traria independência do petróleo do Oriente Médio, ameaça criar nova dependência da tecnologia chinesa. Capítulo 10. Restrições de exportação. A nova arma econômica. Imagens de documentos governamentais e gráficos de fluxo comercial. Em dezembro de 2023, a China deu um passo que enviou ondas de choque através da indústria global de tecnologia. Anunciou restrições sobre a exportação de tecnologias de processamento de grafite, outro mineral crítico para baterias. Embora não fosse uma proibição completa de lítio, foi um aviso claro de que a China estava disposta a usar seu controle sobre minerais críticos como ferramenta geopolítica. Essas restrições vieram como resposta direta às tentativas americanas e europeias de limitar o acesso da China a tecnologias avançadas de semicondutores. Foi uma demonstração clássica de retaliação assimétrica. Se o Ocidente quer limitar semicondutores, a China pode limitar materiais de bateria. O equilíbrio de interdependência tecnológica estava sendo testado. O grafite é essencial para ânodos de baterias, e a China processa cerca de 90% do grafite mundial usado em baterias. As restrições de exportação não baniram completamente as vendas, mas criaram requisitos de licenciamento e processos de revisão que introduziram incerteza e possíveis atrasos. Para fabricantes de baterias e montadoras fora da China, isso significava risco adicional na cadeia de suprimentos. Analistas viram isso como teste. A China estava avaliando como o mundo reagiria a restrições em minerais críticos. Se bem-sucedido e relativamente sem consequências severas, poderia abrir caminho para restrições mais amplas em lítio, cobalto ou outros materiais essenciais. Era uma forma de demonstrar poder sem necessariamente exercê-lo completamente, ainda. Para os Estados Unidos, essa situação representava exatamente o tipo de vulnerabilidade que especialistas em segurança nacional vinham alertando. A dependência de um rival geopolítico para materiais essenciais a indústrias futuras não era apenas problema econômico, era questão de segurança nacional. A resposta americana começaria a tomar forma, mas superaria décadas de vantagem chinesa seria desafio monumental. Capítulo 11. A resposta americana. Inflation Reduction Act e incentivos. Imagens da Casa Branca e fábricas americanas. Em agosto de 2022, o presidente Biden assinou o Inflation Reduction Act, IRA, uma legislação massiva de 369 bilhões de dólares focada em energia limpa e ação climática. Mas enterrado nos detalhes dessa lei estava algo mais. Uma estratégia industrial para reconstruir a cadeia de suprimentos americana de veículos elétricos e baterias, reduzindo dependência da China. O IRA ofereceu créditos fiscais generosos para veículos elétricos, até $7.500 por veículo, mas havia uma condição crucial. Para qualificar para o crédito completo, uma porcentagem crescente dos componentes da bateria e minerais críticos deveria vir dos Estados Unidos ou países com acordos de comércio livre. Minerais e componentes da China seriam progressivamente excluídos. Essa era uma tentativa de usar o poder de compra do mercado consumidor americano para forçar a construção de uma cadeia de suprimentos doméstica. A lógica era simples. Se fabricantes automotivos queriam que seus veículos elétricos fossem competitivos em preço no CEA, precisariam garantir que suas baterias não dependessem de minerais ou componentes chineses. O IRA também incluiu bilhões em subsídios para a construção de fábricas de baterias nos Estados Unidos e para desenvolvimento de capacidade de processamento de lítio doméstica. Empresas como Tesla, GM, Ford e até startups começaram a anunciar investimentos massivos em instalações americanas de produção de baterias. Parcerias foram formadas com empresas de mineração para desenvolver fontes domésticas de lítio. Em teoria, era um plano sólido. Na prática, havia desafios enormes. Construir uma cadeia de suprimentos completa do zero leva anos, talvez décadas. A China tinha vantagem de mais de 20 anos.
E enquanto os Estados Unidos planejavam, a China continuava expandindo e inovando. Era uma corrida contra o tempo e contra um competidor que já estava muito à frente. Capítulo 12. Minas de lítio no Zewa. Potencial e problemas. Imagens aéreas de locais de mineração em Nevada e outros estados. Os Estados Unidos não carecem completamente de lítio. Na verdade, o país tem reservas significativas, particularmente em Nevada, Califórnia, Carolina do Norte e Arkansas. O problema nunca foi a ausência do mineral, foi a falta de infraestrutura para extraí-lo e processá-lo em escala comercial. Desenvolver essa infraestrutura revelou-se extraordinariamente complicado. O projeto mais avançado é a mina Thacker Pass, em Nevada, desenvolvida pela Lithium Americas. Com reservas estimadas em milhões de toneladas, poderia fornecer lítio suficiente para centenas de milhares de veículos elétricos anualmente. Mas o projeto enfrentou anos de atrasos devido à oposição ambiental, preocupações de comunidades indígenas nativas, cujas terras ancestrais seriam afetadas, e desafios regulatórios complexos. Esse padrão se repete em potenciais locais de mineração de lítio por todo o país. Ironicamente, as mesmas comunidades e grupos ambientais que apoiam veículos elétricos frequentemente opõem-se às minas necessárias para produzi-los. A extração de lítio pode ser intensiva em água, gerar resíduos e perturbar ecossistemas. Equilibrar necessidades de transição energética com proteção ambiental cria dilemas genuínos. Os processos de aprovação regulatória nos Estados Unidos também são notoriamente lentos. Uma nova mina pode levar de 7 a 10 anos desde descoberta até produção, comparado a 2, 3 anos na Austrália ou Chile. Esse tempo é um luxo que os Estados Unidos não têm se quiser competir com a China na indústria de veículos elétricos. Além da mineração, construir capacidade de processamento é igualmente desafiador. As instalações de refinamento de lítio requerem conhecimento químico especializado, investimento de capital substancial e operação em escala para serem economicamente viáveis. Várias empresas americanas estão tentando construir essa capacidade, mas, novamente, o tempo de desenvolvimento é medido em anos. O paradoxo é claro: os CESEWA querem independência da China, mas criar essa independência requer tempo, investimento e resolução de conflitos internos que a China não enfrenta. Capítulo 13. Alianças alternativas. América Latina e Austrália. Mapas mostrando reservas globais de lítio e rotas comerciais. Reconhecendo que desenvolver produção doméstica de lítio levará anos, os Estados Unidos estão simultaneamente perseguindo uma estratégia alternativa: construir alianças com outros países produtores de lítio para criar uma cadeia de suprimentos que contorne a China. O Triângulo do Lítio da América do Sul, Chile, Argentina e Bolívia, tornou-se alvo particular desse esforço diplomático. Esses 3 países sul-americanos possuem coletivamente mais de 60% das reservas mundiais conhecidas de lítio, principalmente em salares de alta altitude. O Chile é atualmente o segundo maior produtor mundial, enquanto a Argentina está expandindo rapidamente. A Bolívia tem potencialmente as maiores reservas do mundo, mas permanece em grande parte não desenvolvida devido à instabilidade política e desafios técnicos. A estratégia americana envolve investimento, transferência de tecnologia e acordos comerciais preferenciais. O objetivo é oferecer uma alternativa ao capital chinês que tem fluído para esses países. Mas há um problema: a China chegou primeiro e já estabeleceu relacionamentos profundos. Empresas chinesas já têm participações em operações de lítio chilenas e argentinas e ofereceram condições financeiras que empresas ocidentais frequentemente não conseguem ou não querem igualar. A Austrália representa outro parceiro estratégico crucial. Como o maior produtor mundial de lítio por volume, principalmente de minas de rocha dura, a Austrália poderia fornecer alternativa significativa. O país compartilha valores democráticos com os Itarênio e já expressou preocupações sobre dependência chinesa. A Aliança de Segurança AUKUS entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos poderia expandir-se para cooperação em minerais críticos. Porém,
Mesmo o lítio australiano frequentemente é enviado para a China para processamento. Construir capacidade de processamento na própria Austrália ou nos EUA requer investimento coordenado e planejamento de longo prazo. É uma corrida complexa, envolvendo não apenas tecnologia e capital, mas também diplomacia e construção de alianças em uma era de crescente rivalidade geopolítica. Capítulo 14. A estratégia chinesa de Made in China 2025. Gráficos mostrando metas de política industrial chinesa. Para entender completamente as ações da China em agricultura e lítio, precisamos examinar o quadro mais amplo, a estratégia Made in China 2025, lançado em 2015. Este plano governamental ambicioso visa transformar a China de fábrica mundial em líder de inovação global em 10 setores estratégicos, incluindo veículos de energia nova, elétricos e equipamentos agrícolas avançados. O plano não é apenas sobre crescimento econômico, é sobre autossuficiência estratégica e domínio tecnológico. A China aprendeu lições da dependência histórica de tecnologia estrangeira e está determinada a nunca mais estar em posição vulnerável. Em cada setor identificado como estratégico, o objetivo é controlar a cadeia de valor completa, desde matérias-primas até produtos finais de alta tecnologia. No caso dos veículos elétricos, isso significa controlar o lítio e outros minerais críticos, dominar a fabricação de baterias, produzir os próprios veículos elétricos e até desenvolver software e tecnologia de condução autônoma. É a abordagem de integração vertical em escala nacional. O governo chinês coordena entre diferentes ministérios, empresas estatais e setor privado de maneiras que economias de mercado ocidentais acham difícil replicar. Subsídios maciços são componente central dessa estratégia. Empresas chinesas em setores estratégicos recebem apoio financeiro que lhes permite operar com margens que destruiriam competidores não subsidiados. Isso permite ganhar participação de mercado rapidamente, alcançar economias de escala e investir pesadamente em pesquisa e desenvolvimento. Críticos argumentam que isso constitui concorrência desleal. A China argumenta que está simplesmente promovendo suas indústrias nascentes, como países desenvolvidos fizeram historicamente. A estratégia agrícola da China também se encaixa nessa visão mais ampla. Reduzir dependência de produtos agrícolas americanos, diversificar fornecedores e investir em tecnologia agrícola doméstica, incluindo modificação genética e automação, são todos parte de garantir segurança alimentar e reduzir vulnerabilidade a pressões estrangeiras. A retaliação contra agricultores americanos não foi apenas tática. Foi consistente com objetivos estratégicos de longo prazo. Capítulo 15. Segurança nacional versus livre comércio. Imagens de reuniões governamentais e símbolos de comércio global. O conflito entre Estados Unidos e China sobre lítio e agricultura expõe tensão fundamental na economia global moderna. Quando a segurança nacional deve superar os princípios do livre comércio? Por décadas, o consenso global favoreceu mercados abertos, especialização baseada em vantagem comparativa e cadeias de suprimentos globais integradas. Mas esse consenso está rachando. Do ponto de vista americano, depender de um rival geopolítico para materiais essenciais à defesa nacional, infraestrutura crítica e indústrias futuras é risco inaceitável. E se um conflito sobre Taiwan resultar em sanções ou guerra? E se a China decidir cortar o fornecimento de lítio processa tentar novamente continuar editado como ferramenta de coerção? Esses cenários, antes considerados improváveis, agora são debatidos seriamente em círculos de segurança nacional. A China argumenta que os Estados Unidos são hipócritas. Por décadas, Washington promoveu globalização e livre mercado quando beneficiava empresas americanas. Agora que a China desenvolveu vantagens competitivas através de investimento estratégico e planejamento de longo prazo, subitamente, os Ewaroba invocam segurança nacional para justificar protecionismo. A China vê isso como tentativa de manter hegemonia americana e impedir a ascensão chinesa legítima. Há verdades em ambos os lados. A integração econômica global realmente trouxe prosperidade sem precedentes.
Bilhões foram tirados da pobreza, custos de consumo caíram e inovação acelerou através de colaboração internacional. Mas essa integração também criou vulnerabilidades. Cadeias de suprimentos globais otimizadas para eficiência revelaram-se frágeis durante crises como a pandemia de Covid-19. O debate sobre segurança nacional versus livre comércio não tem respostas fáceis. Onde exatamente está a linha? Semicondutores são claramente estratégicos, mas e lítio? E terras raras? E produtos farmacêuticos? Se cada país decidir que dezenas de indústrias são estratégicas e precisam de proteção, a economia global pode fragmentar-se em blocos comerciais rivais, revertendo décadas de integração. Essa fragmentação tem custos reais. Redundância de cadeias de suprimentos significa menor eficiência e custos mais altos. Consumidores pagam mais. Inovação pode desacelerar sem colaboração internacional, mas os defensores argumentam que esses custos são preço necessário para resiliência e segurança. É um dos debates definidores de nossa era. Capítulo 16. O papel das empresas privadas na guerra econômica. Logos de grandes empresas: Tesla, BYD, Ganfeng, montadoras americanas. Enquanto governos elaboram estratégias geopolíticas, são empresas privadas que executam ou resistem essas políticas no terreno. E muitas empresas se encontram em posição desconfortável, presas entre imperativos comerciais e pressões políticas. O caso da Tesla é particularmente revelador. A Tesla, empresa americana icônica liderada por Elon Musk, depende enormemente da China. A gigafábrica da Tesla em Xangai é sua instalação de produção mais eficiente e produtiva. A China é também mercado massivo para veículos Tesla. Simultaneamente, a Tesla compra baterias e componentes de fornecedores chineses, como CATL. Musk cultivou cuidadosamente relacionamento com o governo chinês, frequentemente elogiando liderança e políticas chinesas. Mas essa dependência cria vulnerabilidade. Se tensões EU-China escalarem, a Tesla poderia encontrar-se alvo de retaliação chinesa. Suas operações poderiam ser interrompidas, acesso ao mercado restrito ou cadeias de suprimentos cortadas. A Tesla está essencialmente fazendo uma aposta de que relações EU-China permanecerão gerenciáveis e que valor econômico que traz a China protegerá seus interesses. Montadoras tradicionais americanas enfrentam dilemas similares. General Motors e Ford investiram bilhões na China e dependem de lucros chineses, mas também estão sob pressão de Washington para diversificar cadeias de suprimentos e reduzir dependência chinesa. Equilibrar esses imperativos contraditórios requer acrobacia corporativa complexa. Do lado chinês, empresas como BYD e CATL estão expandindo globalmente, mas também devem navegar realidade geopolítica. Investimentos em instalações de fabricação na Europa e potencialmente Estados Unidos podem ajudar a contornar barreiras comerciais, mas também expõem essas empresas a regulamentações estrangeiras e possível confisco de ativos se relações deteriorarem severamente. Empresas de mineração e processamento de lítio tornaram-se peças no tabuleiro de xadrez geopolítico. Suas decisões sobre onde investir, quem fornecer e com quem fazer parceria têm implicações além de lucro corporativo. Governos cada vez mais veem essas empresas através de lente de segurança nacional, aplicando pressão para alinhar decisões comerciais com objetivos estratégicos nacionais. Capítulo 17. Impactos nos consumidores, preços e disponibilidade. Imagens de consumidores em concessionárias e supermercados. Toda essa maquinação geopolítica eventualmente impacta pessoas comuns. Agricultores americanos não são os únicos que sofrem. Consumidores ao redor do mundo sentem efeitos através de preços, disponibilidade e escolhas. A guerra econômica entre superpotências tem custo humano que muitas vezes
é esquecido em análises estratégicas. No lado agrícola, tarifas chinesas sobre produtos americanos não significaram necessariamente preços mais altos para consumidores chineses. A China simplesmente comprou de fornecedores alternativos, mas agricultores americanos enfrentando preços deprimidos tiveram que absorver perdas, cortar custos ou, em alguns casos, deixar o negócio. Pequenas comunidades rurais sofreram economicamente, com efeitos cascata em empregos locais e serviços. Para veículos elétricos, as implicações de preço são mais diretas e significativas. Baterias representam aproximadamente 30 a 40% do custo de um veículo elétrico. Se cadeias de suprimentos de lítio são interrompidas, ou se empresas são forçadas a usar fontes mais caras para evitar materiais chineses, esses custos são repassados aos consumidores. Veículos elétricos já são mais caros que equivalentes a combustão. Torná-los ainda mais caros retarda a adoção. O Inflation Reduction Act americano tenta compensar isso com créditos fiscais, mas esses créditos são financiados por contribuintes e podem não ser permanentes. Além disso, requisitos de conteúdo doméstico significam que alguns veículos elétricos populares não se qualificam para créditos completos, deixando consumidores com escolhas difíceis: pagar mais por veículo qualificado ou comprar veículo não qualificado, sem subsídio. Há também questão de disponibilidade. Se disputas comerciais interrompem cadeias de suprimentos, consumidores podem enfrentar atrasos em entregas de veículos ou escolha limitada. Durante a pandemia, vimos como interrupções de cadeia de suprimentos podem criar escassez e frustração. Fragmentação geopolítica de cadeias de suprimentos ameaça tornar tais interrupções mais comuns. Consumidores também enfrentam trade-offs menos tangíveis. Muitos querem apoiar produção doméstica e trabalhadores locais, mas também querem melhores produtos pelos menores preços. Quando esses objetivos conflitam, escolhas tornam-se complicadas. Capítulo 18. Lições históricas. Dependências perigosas do passado. Imagens históricas. Crise do petróleo dos anos 70, etc. A história oferece lições instrutivas sobre perigos de dependência de recursos controlados por adversários geopolíticos. A mais memorável para americanos é a crise do petróleo de 1973, quando países árabes membros da OPEP embargaram exportações de petróleo para Estados Unidos em resposta ao apoio americano a Israel na Guerra do Yom Kippur. Os resultados foram dramáticos. Preços do petróleo quadruplicaram. Filas se formaram em postos de gasolina. A economia americana entrou em recessão. A vulnerabilidade energética americana foi exposta brutalmente. Embora os Zimbábue produzissem petróleo domesticamente, não era suficiente para atender a demanda. Dependência de importações do Oriente Médio tornara-se calcanhar de Aquiles. Essa experiência molda pensamento estratégico americano até hoje. Impulsionou investimento em produção doméstica de energia, exploração no Alasca, eficiência de combustível e, eventualmente, revolução do fracking, que transformou Enua em exportador líquido de energia. A lição aprendida: dependência de recursos críticos controlados por adversários potenciais é vulnerabilidade estratégica inaceitável. A Europa aprendeu lição similar, embora mais recentemente, com dependência de gás natural russo. Durante décadas, países europeus aumentaram importações de gás russo, atraídos por preços competitivos e fornecimento aparentemente confiável. Críticos alertaram sobre perigos de dependência de Putin, mas foram amplamente ignorados. Quando Rússia invadiu Ucrânia em 2022 e subsequentemente cortou o fornecimento de gás, Europa enfrentou crise energética severa. A China estuda essas lições cuidadosamente. A vulnerabilidade chinesa a bloqueios energéticos. A maior parte do petróleo chinês passa pelo Estreito de Malaca, que poderia ser bloqueado pela Marinha Americana, é preocupação estratégica constante. Isso impulsiona investimento chinês em energia renovável, veículos elétricos e iniciativa Cinturão e Rota, que cria rotas terrestres alternativas. Agora, os Estados Unidos enfrentam potencial dependência de lítio chinês,
similar à dependência anterior de petróleo do Oriente Médio. A questão é se líderes americanos agirão com urgência suficiente para evitar repetir erros históricos ou se burocracia, interesses especiais e pensamento de curto prazo permitirão vulnerabilidade persistir. Capítulo 19. O futuro. Descentralização ou nova Guerra Fria. Imagens futuristas de tecnologia e mapas geopolíticos. Olhando para frente, dois cenários amplos parecem possíveis, com muitas variações entre eles. O primeiro é mundo crescentemente fragmentado. Uma nova Guerra Fria, caracterizada por blocos econômicos rivais, cadeias de suprimentos separadas e competição zero-sum entre Estados Unidos e China. O segundo é descentralização e diversificação, que reduz dependência de qualquer única fonte sem fragmentação completa do sistema global. No cenário de nova Guerra Fria, veríamos bifurcação de padrões tecnológicos, sistemas de pagamento separados e regionalização de comércio. Países seriam forçados a escolher entre esferas de influência americana e chinesa. Investimentos transfronteiriços seriam restritos. Colaboração científica diminuiria. Riscos de conflito aumentariam. Esse mundo seria menos eficiente, mais caro e potencialmente menos inovador, mas proponentes argumentariam ser mais resiliente e politicamente sustentável. No cenário de descentralização, múltiplos países desenvolveriam capacidades em indústrias estratégicas. Lítio seria extraído e processado em diversos locais: Austrália, América Latina, América do Norte, África. Fabricação de baterias se espalharia geograficamente. Nenhum país teria domínio avassalador. Comércio continuaria, mas com mais redundância e menos vulnerabilidade. Esse é essencialmente o que políticas como o Inflation Reduction Act tentam criar. A realidade provavelmente cairá entre esses extremos. Alguns setores podem fragmentar enquanto outros permanecem globais. Diferentes países farão diferentes escolhas baseadas em circunstâncias específicas. Empresas multinacionais tentarão navegar complexidades de operar através de sistemas divergentes. Fatores-chave determinarão qual direção prevalece: vontade política, investimento tecnológico, cooperação internacional e, crucialmente, se Estados Unidos e China podem gerenciar competição sem escalar para confronto. Ambos os países têm interesse em evitar conflito real, que seria catastroficamente caro. Mas gestão errada, nacionalismo e dinâmicas de escalada poderiam tornar pesadelo autorrealizável. Uma coisa é certa: a era de globalização ingênua acabou. Governos e empresas agora veem cadeias de suprimentos através de lente de segurança, não apenas eficiência. A questão não é se haverá mudanças, mas quão dramáticas e disruptivas essas mudanças serão. Capítulo 20. Conclusão. O que está realmente em jogo? Montagem emotiva de todas as imagens temáticas anteriores. Chegamos ao final desta jornada através de uma das batalhas econômicas e geopolíticas mais consequentes de nosso tempo. Mas seria erro ver isso apenas como disputa sobre soja e lítio, tarifas e minerais. O que realmente está em jogo é muito mais profundo e consequente. No nível mais fundamental, esta é batalha sobre qual sistema governará o século XXI. Será modelo democrático de mercado ocidental, com todas suas ineficiências, mas também flexibilidade e inovação? Ou será modelo chinês de capitalismo dirigido pelo Estado, que mobiliza recursos massivamente, mas às custas de liberdades individuais? Cada sistema tem forças e fraquezas, e competição determinará qual modelo outras nações escolherão emular. Para agricultores americanos nas planícies do Meio-Oeste, essa questão existencial pode parecer abstrata. Suas preocupações são concretas: pagar contas, manter fazendas familiares, sobreviver à próxima temporada de plantio. Mas suas lutas individuais são microcosmo de realinhamento econômico global maior. Quando a China corta agricultores americanos, não é apenas sobre soja, é demonstração de poder econômico como ferramenta de influência geopolítica. Similarmente, controle chinês sobre lítio
não é apenas sobre domínio de mercado de uma commodity, é sobre controlar tecnologia que definirá a mobilidade, armazenamento de energia e infraestrutura do futuro. Quem controla essas tecnologias terá vantagem estratégica massiva, econômica, militar e política. É por isso que ambos os lados veem isso como interesse de segurança nacional, não apenas oportunidade comercial. Há também questão mais ampla sobre como a humanidade abordará desafios globais compartilhados como mudança climática. Transição para energia limpa e transporte elétrico é necessidade global, não apenas objetivo americano ou chinês. Mas se essa transição for travada por competição geopolítica sobre recursos, todos sofreremos. Precisamos encontrar formas de competir economicamente enquanto cooperamos em ameaças existenciais compartilhadas. Para você, assistindo este vídeo, as implicações se desdobram em múltiplas camadas. Preços que você paga, empregos disponíveis em sua comunidade, segurança e prosperidade de longo prazo do seu país, o tipo de mundo que seus filhos herdarão. Essas não são questões abstratas. São eminentemente pessoais e práticas. O conflito sobre agricultura e lítio entre Estados Unidos e China é sintoma de transformação histórica maior. O mundo unipolar dominado pelos Estados Unidos após Guerra Fria acabou. Estamos entrando em era multipolar, onde múltiplas potências competem por influência. Como navegarmos essa transição? Se através de competição gerenciada ou confronto perigoso, determinará o caráter do século vindouro. Agricultores americanos que perderam mercados, trabalhadores de fábricas de baterias chinesas, consumidores ao redor do mundo escolhendo veículos elétricos, diplomatas negociando acordos comerciais, CEOs decidindo onde construir próxima fábrica. Todos são participantes nesta transformação histórica. O resultado ainda não está determinado. Escolhas que fazemos coletivamente nos próximos anos moldarão o mundo por décadas vindouras. A história não acabou. Na verdade, estamos vivendo um de seus capítulos mais dinâmicos e consequentes. A guerra econômica silenciosa entre Estados Unidos e China sobre agricultura e lítio é apenas começo de realinhamento muito maior. Compreender essas dinâmicas não é apenas exercício intelectual, é necessidade para qualquer um que queira entender o mundo em que vivemos e para onde estamos indo. O que podemos fazer como indivíduos? Manter-nos informados. Exigir que líderes pensem estrategicamente, não apenas em ciclos eleitorais de curto prazo. Apoiar políticas que construam resiliência sem sacrificar cooperação desnecessariamente. Reconhecer que em mundo interconectado, prosperidade de longo prazo requer equilíbrio entre competição e colaboração. Esta não é apenas história sobre China e Estados Unidos. É história sobre nós, sobre como navegaremos complexidades de mundo multipolar, gerenciaremos interdependências e encontraremos formas de competir vigorosamente enquanto cooperamos onde necessário. O futuro não está escrito. Depende de escolhas que fazemos, individual e coletivamente, sobre que tipo de mundo queremos construir. Encerramento. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo ajudou você a entender melhor forças moldando nosso mundo, considere se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas que possam se interessar. As perguntas que exploramos aqui não têm respostas simples, mas fazê-las é primeiro passo para encontrar soluções. Deixe nos comentários suas reflexões. Qual aspecto desta disputa econômica você acha mais significativo? Como você acha que devemos navegar essas complexidades? Até a próxima, continuem pensando criticamente e questionando profundamente.